Não dá para se preocupar com uma conta que você não tem. Ou não chegou o momento de pagar ainda, né? Tipo, não, quando você começa a pensar nisso, isso vai ser transmitido para a próxima fase. Quando você dá um bom primeiro impacto, você já vai ficar preocupado. Mas e agora? Como é que eu finalizo a granulação? Não é a hora ainda. E cada processo desse de ansiedade que é colocada na remoção do amassado, automaticamente faz com que, cara, você coloque os pés pelas mãos. É importante isso que o Alexandre disse, é muito importante, né? Como é que vai fazer? E vou mostrar como é que você vai alinhar o furo ali embaixo, porque ele sofre. É muita tensão, a alavanca tem que ficar meio que enroscando, colocando pressão, ela desfaz um pouco aquele furo. Dificilmente, cara, você conseguiria fazer isso mantendo 100% intacta a parte de baixo. Importante isso, mas não é o momento, né? E quando você pensa numa coisa que não é o momento, na maioria das vezes não dá certo, cara. Principalmente na remoção de um amassado. Cada fase tem que ser feita e você tem que estar conectado com o trabalho nessa fase. Hoje eu estava falando isso pro meu irmão. Um baita amassado que a gente pegou na porta de uma captiva. E muitas das vezes, antigamente, meu irmão, quando eu não fazia, por exemplo, era mais ou menos assim, só para você entender isso. Meu irmão desmontava a peça e eu estava fazendo outro carro. Quando ele estava desmontando a porta, eu já ia lá e tentava dar um primeiro impacto depois que ele estivesse desmontando e eu só ia mexer naquela porta depois do almoço. Era 8h30 da manhã, eu estava fazendo um carro, eu parava de fazer esse carro para ir lá dar um primeiro impacto numa peça que o meu irmão tinha acabado de desmontar e dava merda. Na maioria das vezes dava merda. Por quê? Porque, cara, eu tava tendo um raciocínio lógico num trabalho. Interrompia por ansiedade de ver aquele amassadão, querer empurrar aquilo. Empurrava meio de qualquer jeito, o amassado voltava, mas muitas das vezes travava, muitas das vezes esquecia de soltar alguma calafetação, muitas das vezes empurrava na parte de baixo e não na de cima. Hoje aconteceu isso, nessa porta da captiva. Eu fui dar o primeiro impacto nela, eu acho que era umas 3 horas. Meu irmão tinha terminado o capô do Argo, eu tinha terminado uma geral num Celta, e aí o carro ficou lá desmontado, praticamente o dia inteiro. Eu acho que era umas 9 horas da manhã, meu irmão já tinha terminado. 3 horas da tarde eu fui dar o primeiro impacto nele. Só que o tempo que eu tava ali fazendo o Celta, sim, eu tava olhando, né? Quase terminando a última. Na hora que eu terminei a última porta, eu comecei a olhar. Cara, vou dar um impacto em cima da maçaneta lá, eu acho que vai ser o melhor ponto, depois de soltar todas as calafetações. E quando chegou o momento, né? Meu irmão terminou um, montou, a gente trocou os carros, né? O carro estava na porta da oficina, colocou na vaga onde que ele estava mexendo. Aí sim, com a cabeça totalmente fria, chegou o momento de dar o primeiro impacto. Então, cara, não só o Alexandre, mas para todo mundo, cara, tenha isso em mente, né? Não se preocupe com uma coisa que não é o momento dela ainda, né? Se preocupe com aquilo que você está fazendo. No primeiro impacto, o que, que você tem que fazer? Eu estou ditando aqui, você tem que tomar cuidado para não marcar a lata. Só isso. É só isso que você tem que se preocupar. É só isso. Então, segue o jogo.